Agora vamos nos preparar para convidar o nosso palestrante desta noite, nosso querido amigo Paulo, para darmos início à segunda parte das atividades dessa noite, né? Porque a harmonização já foi a primeira parte. Bem-vindo, querido amigo Paulo. Tudo bom, meu amigo? Oi, Luciano. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Me escuta bem? Estou te escutando direitinho, sim, graças a Deus. Que bom. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Porque, na verdade, Paulo, você sabe que você já é da casa, né? Então, Sim, sim. Sim, senhor. Sim, é senhor. muito bom, meu amigo. E hoje nós teremos, né, Paulo, como seu tema, os superiores e os inferiores, né? Capítulo 17. Isso, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, meu amigo. Então agora são 8h12, nós teremos agora até as 21 horas à sua disposição para você compartilhar conosco seu conhecimento, seu estudo e seu coração. Tá ótimo. Obrigado. Eu que Bom, gente, agradeço. boa noite a todos e a todas que nos escutam agora, que nos escutarão a posteriori. É uma alegria muito grande a gente poder estar mais uma vez reunidos em torno do Mestre Jesus, para compartilharmos, trocarmos ideias, né, impressões, conhecimento, tanto da doutrina espírita quanto do Evangelho, né, de Jesus, dos quais todos nós somos aprendizes. É muito importante que a gente tenha isso em mente, né? A doutrina espírita não tem aquela pessoa que a represente, né, que seja a referência dentro da doutrina espírita. Todos são aprendizes, nós temos como o tipo mais perfeito Jesus, né, que é o nosso modelo de guia, e é a ele então que a gente precisa realmente estar observando para o nosso crescimento. Evidentemente, nós temos outros irmãos que também já estão aí à frente, né, na jornada, com mais experiência, com mais moralidade desenvolvida, que também nos serve de exemplo, assim como nós também somos exemplo para algumas pessoas, né? Então a gente precisa ter noção disso, porque é responsabilidade, né, que nos cabe. Bom, o tema da noite, né, como o Luciano falou, está no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sempre gosta de dizer que, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Kardec então propõe essa obra magnífica, que é uma interpretação de certas passagens do Evangelho à luz de um novo conhecimento que surgia, né? As informações da espiritualidade, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, o reforço, né, da existência do Pai, enfim, todos esses conhecimentos, eles então reforçaram e deram um apoio muito grande para que a gente pudesse melhor interpretar a mensagem de Jesus, que é toda uma mensagem espiritual, embora, evidentemente, utilizando-se dos recursos da sua época, né? Então, Jesus tinha um grande desafio, que é para os mestres, dos mestres, que era você poder ter uma mensagem que ela pudesse ser dada àquelas pessoas de sua época, mas que devesse também perdurar para todo sempre, né? Então nós estamos, né, num momento agora de interpretação já com um pouco mais de profundidade, embora tenhamos muito ainda a aprender, sem dúvida alguma. Mas quando Kardec então propõe o Evangelho segundo o Espiritismo, ele primeiro vai dizer que o que ele vai se ocupar na obra são das questões morais, né? Porque as questões morais são aquelas questões que nunca fizeram parte de uma disputa entre as diversas religiões. Kardec chega a dizer, inclusive, que se fizesse parte, né, de uma disputa, né, que eles pudessem então refletir sobre a moralidade,
de Jesus, ali mesmo encontrariam eles a sua condenação, porque a gente iria reconhecer o quão distante nós estamos da proposta de Jesus, né? Então, Kardec primeiro vai se ocupar dessas questões morais, né? E, em segundo, Kardec vai dizer também da importância de nós conhecermos a época de Jesus, conhecermos os hábitos, os costumes daquele instante, para que nós pudéssemos aí sim compreender melhor a sua mensagem, né? Porque ela está contextualizada. É importante a gente saber as personagens da época, né, são utilizadas, que são relatadas nos evangelhos, qual a função de cada uma, quais as relações sociais que existiam, para que a gente possa, então, dizer assim, poxa, a mensagem de Jesus ela é muito mais profunda do que eu imaginava. E Kardec ele vai, na estrutura deste livro magnífico, ele vai propor uma metodologia, né? Ele vai trazer quase que 100% das passagens são do Novo Testamento, uma coisinha ou outra do Antigo Testamento, uma coisinha ou outra de Atos dos Apóstolos, mas ele vai basicamente trazer sempre que um trecho do Evangelho, né, colocando lá no capítulo, ele vai desenvolver, né, o raciocínio de Kardec, a lógica de Kardec, ele desenvolve, e depois ele dá voz aos espíritos, né? Ele vai ter lá as instruções dos espíritos, trazendo mensagens coerentes com aquela do capítulo, né, que ele está escrevendo. Então, quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm esta estrutura, quase todos. Então, para o nosso estudo, né, para a gente compreender melhor, é muito importante que a gente faça uma reflexão do trecho ou dos trechos do Evangelho que Kardec traz. Porque vai ser em cima daquilo que ele vai desenvolver, né? E é muito interessante porque a gente faz uma correlação entre a doutrina espírita e o Evangelho, e a segunda revelação, né? É bom lembrar também que Kardec ele inicia o Evangelho dizendo, com o capítulo Não Vim Destruir a Lei, né? E ele vai falar então de Moisés, de Jesus e da doutrina espírita. Porque se são revelações divinas, não pode haver incoerência e incompatibilidade entre elas. Naquilo que a gente verifica que há algum tipo de incoerência, certamente tem dedo humano, né? Tem a questão humana colocada. Por isso que ele vai, inclusive, separar o que é lei de Deus e o que é lei mosaica, né? Uma lei que deveria, para mesmo administrar homens muito ainda duros, né? Muito ainda infantis, né? Bem mais do que nós somos hoje ainda, era preciso ter um certo rigor próprio daquela época, mas que nada tem a ver com a lei divina, né? Porque a lei divina é lei de amor, né? E sempre foi e será lei de amor, né? Nunca haverá violência na lei divina, nunca haverá qualquer tipo de constrangimento da parte de Deus, do nosso Pai, para com seus filhos, as criaturas, né? Então, nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec ele vai se utilizar de um trecho, né, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que faz parte do Sermão do Monte, né? É sempre importante a gente lembrar que o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, né, as 9 bem-aventuranças, mas não se resume a isso. São os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus que compõem o chamado Sermão do Monte, né? E olha, a gente lembra que Mahatma Gandhi, certa vez, que não era cristão, mas era um grande admirador de Jesus, né? Gandhi, ele tinha muito receio dos cristãos,
né? Porque os cristãos, por exemplo, os ingleses que dominavam a Índia naquela época, que matavam, né? Que eram violentos, estavam muito distantes, assim como nós ainda estamos muito distantes de sermos reconhecidos cristãos de fato. Então, Gandhi dizia que se tudo se perdesse, né, todos os livros, enfim, mas se conseguisse conservar o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Então, se Gandhi disse isso, seria muito importante que todos nós lêssemos o Sermão do Monte, né, os capítulos 5, 6 e 7, por exemplo, de Mateus, com mais atenção, porque ali está todo um código, né, um código que serve para a nossa conduta pessoal, conduta coletiva, na sociedade, no trabalho, em qualquer lugar, né? A gente, é bom lembrar que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele inicia ali os estudos, mais propriamente ditos, dos versículos, que ele inicia a série chamada série Fonte Viva, né, ali com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, né, próprio Fonte Viva, né, próprio livro Fonte Viva, ele inicia o Caminho, Verdade e Vida lá no seu preâmbulo, dizendo que o Evangelho, né, ele não é apenas um breviário para que a gente possa se ajoelhar, né, adorar. Ele serve para a legislação, para a administração da sociedade, né? Se todos nós, independentemente da posição que a gente ocupe, né, tanto na vida pessoal como na vida em sociedade, se nós utilizássemos o Evangelho, né, para todas as decisões, nós estaríamos num mundo muito diferente, né? E é preciso que seja feito isso, né? Nós muitas vezes colocamos Jesus distante de nós, né, achando que não tem aplicabilidade. Não é verdade isso. A questão é que nós ainda, e quando eu falo isso eu estou generalizando, a gente ainda não está disposto a aceitar a proposta de Jesus. Porque nós ainda queremos servir mais a Mamon do que a Deus. Os nossos interesses ainda são muito em relação aos bens materiais, né? E os bens materiais, eles não são os culpados disso. Os bens materiais não são um problema, né? Eles devem ser utilizados por todos nós que estamos encarnados, né? Faz parte da nossa vida. Entretanto, nós devemos utilizar de forma coerente, de forma bondosa, todos os recursos que nos são ofertados por Deus, né? Possuir os bens e não sermos possuídos por Ele, né? Mas então Kardec, ele vai pegar esse trecho, né, de Mateus, que está numa perícope, num trecho, né, conhecido como os 6 contrastes, né, que ele diz assim: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo que deve ser assim, assim, assado, né? Então, Jesus ele vai fazendo algumas correções de rumo, né, daquela tradição, especialmente a tradição oral, né, do povo hebreu, né, no caso lá dos judeus, né, da sua época. E aí, Kardec utiliza versículos 44 e 46 a 48 do capítulo 5, né? Mas eu queria ler o trecho, para a gente poder contextualizar, do versículo 43, né, até o 48, né, que ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Né? Vos torneis.
Aqui tem uma questão que a gente vai depois poder abordar. Que está nos céus, né? Vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Quando Jesus coloca que os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né, eles ali resumiam a lei e os profetas, é importante a gente ressaltar que não foram mandamentos de Jesus, né? Não era uma novidade, isso já estava no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio e Levítico. Jesus ele ressalta, demonstrando inclusive que o amor já estava no Antigo Testamento, né? Ou seja, os mandamentos maiores já estavam lá. O que é que Jesus traz de novidade? O amai os vossos inimigos. Então, isso foi uma grande revolução e é algo que, evidentemente, até hoje nós temos uma dificuldade imensa, né, de cumprir isso. E é claro que amar os inimigos não é você ter um comportamento igual para com as pessoas que você tem, né, uma proximidade, tem um afeto. Mas significa que você precisa ter uma postura para com os inimigos de misericórdia, de não devolver na mesma moeda, de fazer diferente. Né? Porque senão você se iguala a essa pessoa. E é por isso que Jesus ele traz ali publicanos e gentios, pagãos, ou seja, pessoas que não eram judeus. Né? Então, todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Então, eram pessoas menosprezadas. E os publicanos, mais ainda, porque os publicanos normalmente eram judeus que trabalhavam para Roma, coletando impostos que os judeus detestavam pagar. Né? Então, eles eram tidos como traidores, eram tidos como pessoas realmente que mereciam ser repugnadas. E Jesus utiliza essas duas personagens, digamos assim, republicanos, para dizer assim, olha, se você está criticando, né, essas pessoas, você precisa ser alguém que faça mais. Né? Se você fizer igual que eles fazem, o que é que tem disso de extraordinário? Nada. Né? Da mesma forma que a gente não pode, não deve escolher quem é que eu faço bem? Não, eu faço bem a pessoa que torce pelo meu time, a pessoa que pensa como eu, que tem politicamente, né, o mesmo pensamento que eu tenho, que é da minha igreja. Então, nós precisamos abrir mais o nosso entendimento e reconhecer que todos nós somos irmãos. Né? Discordar de alguém é muito natural, mas isso não significa você ter que se tornar inimigo daquela pessoa. Né? E é muito importante a gente trazer essa reflexão, porque a gente tem visto, na verdade, né, as questões políticas separando pessoas que, pelo menos, se diziam amigos, que se gostavam, né, que brigam porque pensam diferente. Né? E por que a gente não pode respeitar o pensamento do outro da mesma forma que a gente quer que o outro respeite o nosso pensamento? Por que a gente precisa forçar o outro a mudar a sua ideia, a sua maneira de ver do mundo, né, a todo custo? Cada qual tem seu tempo e outra. Né? É muita presunção minha eu achar que eu estou com a verdade, que a minha forma de ver do mundo é a correta e o outro está errado. Então, o outro teria que mudar para a forma que eu vejo. Então, essa é uma questão que a gente precisa refletir, especialmente agora que nós estamos num momento de ainda bastante ruptura, né, de muita polarização, né, e a gente está, infelizmente, já chegando no ano que vem com mais um momento de
uma disputa política que tudo mostra que será, mais uma vez, muito acirrada, muito polarizada, né? E a gente precisa aprender a lidar de forma diferente que a gente lidou em 2018. Né? Uma outra observação que a gente queria trazer desse trecho, né, de Mateus, que Kardec traz para o capítulo Sede Perfeito, é exatamente quando ele vai falar da questão de nós sermos perfeitos, né, como perfeito é o Pai Celestial. Né? Mas a gente precisa observar que ele utiliza como perfeito é vosso Pai Celestial. Né? Ele não diz assim, sede perfeito como perfeito é meu Pai Celestial. Né? Ele coloca para a gente a coerência, né, de nós nos esforçarmos para sermos melhores de acordo com o grau de entendimento que a gente tenha do Pai. Né? Se ele dissesse, sede perfeitos como é meu Pai Celestial, o entendimento de Jesus em relação ao Criador, né, ele está muito à frente das nossas capacidades. Então a gente não tem como, não teria condição nenhuma, né, de fazer dessa forma. Mas Jesus diz assim, conforme o vosso Pai. Né? Então, conforme o vosso entendimento, faze tudo que tiver ao teu alcance. Né? Faz tudo de bem, de bom, né? De belo, que esteja ao teu alcance. Né? Então, esse é um processo que é de crescimento gradativo. Né? E outro tópico importante desse trecho, que Kardec não traz, mas está na perícope, né? É que diz assim, olha, o sol, né? Deus, o sol e chuva é para todos, bons e maus. Demonstrando que para Deus não existe diferença. Ele não ama mais a um do que a outro, né? Dos seus filhos. Ele ama igualmente a todos. E isso é, de fato, muito acolhedor, né? Isso é muito consolador. Mesmo eu sabendo de meus equívocos, mesmo sabendo das minhas imperfeições, das minhas faltas, né, que são muitas, eu sou amado por Deus. Né? E sendo Deus, né, algo muito interior, né, eu preciso, então, aprender com isso a me amar. Né? O exercício de auto-amor, que é fundamental até para que eu ame o próximo. Porque eu só consigo realmente dar ao outro aquilo que eu já possuo. Né? Não é incoerente eu amar o outro e não me amar. Né? Isso soa uma falsidade, inclusive, né? Porque eu estou dando algo, né, aparentemente, que eu não possuo. Né? É algo que não tem condição. Bom, então Kardec traz esse trecho, né, para que ele vá refletir, ele vai desenvolver. Então ele vai trazer os caracteres da perfeição, ele vai falar sobre o homem de bem, né, ele vai falar sobre os bons espíritas. Então é um capítulo de reflexões muito graves, né, para todos nós que estamos inseridos nesse contexto, que temos esse conhecimento, né, que ao invés de nos tornar privilegiados, né, e essa palavra no vocabulário divino não existe, na verdade traz uma responsabilidade muito grande, né, da qual a gente terá que prestar contas, porque todo conhecimento ele gera uma responsabilidade, né, porque a gente não tem mais a desculpa do desconhecimento, da ignorância, não tem mais como você usar esse álibi. Né? A gente vai ter que enfrentar a nossa consciência de acordo com aquilo que a gente já alcançou, né, de saber, de conhecimento, de sabedoria, enfim. Então, esse contexto todo, né, do capítulo Sede Perfeitos, né, ele vai, sem dúvida nenhuma, nos exigir, né, uma reflexão e um esforço de melhoria contínua de nós mesmos a cada dia, que é, aliás, o conceito que Kardec traz dos espíritas, né? É aquele que se esforça diariamente para melhorar um pouco.
né? A gente não vai dar saltos, né? Mas, se amanhã eu conseguir ser melhor do que hoje, né? Assim como hoje eu devo ser melhor do que ontem, esse é o processo de crescimento de cada um de nós. Bom, então, Kardec vai trazer, quando ele abre lá as instruções dos espíritos, né, tem vários tópicos, né, como a questão do dever, por exemplo, e ele vai trazer, então, esse item, o item os superiores e os inferiores, né, que é um item que a gente está propondo falar um pouco aqui, né. E quando fala de superiores e inferiores, aqui não está a questão de moralidade, está uma questão realmente de função, né, de você ter subordinados ou de ter chefe, né, nas suas relações sociais ou mesmo dentro de casa, né? Porque a gente vai perceber que essa superioridade no sentido de ter subordinados, né, ela vai ter N extensões, N abrangências, né? Então, eu como pai, eu como mãe, eu como educador, eu como responsável de alguém, né, eu vou ter alguma ascendência sobre um determinado número de pessoas. Da mesma forma que se eu sou proprietário de uma empresa, se eu chefio um departamento, né, se eu ocupo um cargo público, se eu sou o prefeito, o presidente da república, um governador, né, um vereador, enfim, eu vou ter subordinados e esse número ele vai variar, né? Mas o que Kardec vai trazer, aliás, o espírito, né, François Nicolas Madeleine, um cardeal, né, que vai trazer essa mensagem, os superiores e os inferiores, ele vai começar a trazer a seguinte reflexão, que a autoridade, né, a autoridade, ela assim como a riqueza, né, que deve ser utilizada, são recursos que devem ser utilizados para o bem, para fomentar o bem, né, ela será cobrada mais tarde a prestação de contas dela, né? O que é que nós fizemos desse recurso, né? Usamos em que sentido, né? Então, ele vai ressaltar, dizer o seguinte, olha, a autoridade, ela não é, por exemplo, algo para que você tenha somente o prazer de mandar, né? Também não é, como muitos pensam, né, a autoridade, ou mesmo a riqueza, um direito inalienável, como se fosse algo inerente à sua personalidade, né? Isso não é. E tanto não é que Deus ele retira isso, né, quando lhe apraz, quando isso tem um objetivo de aprendizado, né, onde possa realmente fazer com que a pessoa reflita e mude o seu comportamento. Isso é muito comum verificar, né? Muitas vezes pessoas extremamente presunçosas, orgulhosas, né, pessoas que humilham outras, elas acabam tendo uma queda, né? E normalmente pessoas que se colocam mais acima, o tombo ele é mais grave, né? É mais forte, porque ela se coloca figuradamente, né? No topo, né? E quando então a coisa cai, né? Ela tomba feio, né? E isso para mostrar que a pessoa precisa refazer, refletir sobre a sua conduta. Então, o cardeal, ele vai trazer, né, para todos nós o quê? Que a autoridade, ela é, na verdade, uma missão, né, ou mesmo uma prova, né, e que todos nós somos, de certa forma, depositários dessa autoridade, né? Porque nós ocupamos várias posições na sociedade e em família, né, que demonstra isso. Ora a gente está, né, no comando de algo, ora nós temos alguém que está sob a nossa autoridade, né, ora a gente está numa posição de subalterno. E cada uma dessas posições
vai exigir uma postura, vai exigir um cumprimento de dever, né, que a gente precisa ter. Aquele que está encarregado, né, de comandar, né, independentemente de quantas pessoas sejam, né, ele precisa compreender que aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, né, as diretrizes que ele oferece, vai impactar as pessoas, né? E as pessoas vão tomar posturas e, dependendo daquilo que você diga, né, pode orientá-las para o bem ou não. E tudo isso vem para a sua conta, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, influenciadores, né, chamados os influenciadores das redes sociais, né? E aí mede-se exatamente pelo número de seguidores que essas pessoas têm. Então, é uma pessoa que vai ter mais ou menos influência. Nós estamos tendo agora, por exemplo, um grande fenômeno, né, que é uma paraibana, né, que participou do BBB, né, e foi, de fato, uma pessoa que saiu, salvo engano, de poucos milhares, sei lá, 2, 3 mil seguidores, para mais de 30 milhões de seguidores. É uma pessoa que compra um determinado sapato, as pessoas compram aquele sapato e aquilo se acaba. Há uma propensão das pessoas de imitar, né, essa influenciadora. Isso traz para ela uma grande responsabilidade, né? Evidentemente que não exime aqueles que a seguem, né, do que eles vão fazer. Entretanto, traz para ela realmente uma grande responsabilidade naquilo que ela fala, naquilo que ela direciona, né? E a gente percebe nesse movimento como as pessoas são carentes, né? Como existe uma carência, as pessoas estão precisando, né, de ter alguma orientação, algum direcionamento na vida. E como seria bom realmente se todos nós pudéssemos eleger, né, o mestre Galileu como sendo esse a nos orientar, né? O grande problema, né, entre aspas, foi aquele que nós falamos inicialmente. A proposta dele vem de encontro aos interesses materiais que a maioria de nós tem ainda, né? E isso vem diminuindo pouco a pouco. Mas então, essa autoridade que a gente é esse depositário, né, ela tem uma questão de servir realmente de recurso para que nós possamos ajudar, né? Aliás, é bom a gente sempre refletir que toda encarnação, todo planejamento reencarnatório, né, ele tem como finalidade o nosso progresso. Tem como finalidade, né, a nossa evolução espiritual, né, a nossa evolução intelectual, de conhecimento, de sabedoria, de amor, né? Nenhum de nós vem à Terra com uma incumbência de fazer um tantinho sequer de mal a alguém. O mal que nós fazemos, ele tem origem no nosso egoísmo, né, que é o vício radical, né, é o vício raiz, né, que vai dele virão todos os vícios, todas as mazelas. E esse egoísmo, ele tem origem no nosso apego material, né? Por isso que nós precisamos fazer um esforço de desapego. Veja, não é eu me desfazer das questões materiais. Eu posso e devo me utilizar porque eu estou encarnado, eu estou no mundo material. O que eu não posso é ser possuído por eles, né? Eu não posso ter nessa relação uma relação oposta, naquela em que eu faço tudo
para poder ter algo, né? Devo, ao contrário, né, me utilizar dos recursos que me chegam para que eu possa propagar o bem, né? Assim que deve ser, né? Então, eu não vou ter subordinados, né, para que eles atendam aos meus caprichos, à minha cobiça, né? É para que eu possa, então, favorecê-los, né? Kardec, inclusive, tem lá um trecho onde tem a questão dos direitos, né, igualdade de direitos entre homens e mulheres, por exemplo, né? Os espíritos vão responder que essa postura do homem, né, de colocar a mulher numa posição inferior, né, é algo que não é de origem divina, né? Porque onde há pouca moralidade, quem faz o direito é a força bruta, né? E aí que até pergunta, olha, se o homem tem mais força, né, física, né, em regra, a sua constituição física, ele tem mais força, então ele seria superior à mulher, né? Nesse sentido, ele diz assim, olha, Deus deu a força para proteger e não para você subjugar, né? Então, são coisas, é um uso deturpado que nós fazemos dos recursos que Deus nos entrega para que a gente possa, então, aprender, né, nisso. E quando a gente fala de reencarnação, planejamento reencarnatório, eu acho interessante nós também refletirmos o seguinte: quem é reencarnacionista, né, ou seja, quem acredita que a existência física não é única, que nós temos inúmeras existências, né, que nós, por conta disso mesmo, ocupamos diversos papéis sociais, né? Nós, ora, vemos num corpo masculino, ora no corpo feminino, né? A gente vem com a pele, uma cor preta, uma cor branca, uma cor amarela, né? A gente vem numa classe social mais abastada, né? Ou muito pobre, ou numa classe média, enfim, né? Ora a gente vem com uma orientação sexual hétero, ora com homossexual, ou mesmo na transgeneridade, né? Enfim, são muitas as condições, né, em que a gente pode e vem, de fato, para que a gente tenha experiências. Então, o reencarnacionista, ele precisa extirpar de si qualquer tipo de preconceito. Não combina o preconceito com quem é reencarnacionista, né? Da mesma forma que, se hoje eu tenho autoridade sobre alguém, né, eu preciso entender que numa outra existência passada ou numa seguinte, depois, né, eu venho numa condição de subalterno, né, para que eu possa, inclusive, aprender a como lidar com a autoridade, né? Então, eu preciso, de fato, enxergar todas essas possibilidades em mim mesmo, né? E eu não devo achar que, porque hoje eu estou nessa condição e tem outros que são a mim subordinados, que eu sou melhor que alguém, né? Eu te lembra quando Jesus diz assim, dos nascidos de mulheres, João Batista é o maior, né? Então Jesus coloca assim, olha, daqueles que estão ainda vinculados aqui à Terra, os que estão nascendo de mulheres, ou seja, que estão reencarnando e precisam ainda reencarnar neste mundo, João Batista é o maior. Porém, o menor no reino dos céus é maior que João Batista, né? Então, mostra o seguinte, olha, não fique se achando, né? E outra, a minha condição atual, nesta existência, ela não diz quem eu sou de fato, né? Não é porque uma pessoa hoje está numa condição, por exemplo, de uma pessoa em condição, né, de rua, que essa pessoa é menos do que eu. Nós somos espíritos imortais, ocupamos papéis, né, diferenciados, né? Então, esses
esses deveres todos que nós temos, né, quando estamos incumbidos de alguma autoridade, precisam ser por nós refletidos, né, e saber o seguinte: olha, isso aí é um empréstimo, né, que a gente, com todo empréstimo, a gente vai ter que prestar contas daquilo, do bom ou do mau uso que nós fizemos. Por outro lado, nós temos também aqueles que são subordinados, né, que têm também os seus deveres a cumprir. E esses deveres, o espírito cardeal, ele vai chamar atenção. Não são deveres menos sagrados do que os dos superiores, daqueles que estão investidos de autoridade, né? E é muito comum a gente colocar como uma justificativa para o erro que nós cometemos, né, a gente colocar exatamente o erro do outro. Então, o meu chefe, ele cometeu um equívoco, ele não cumpriu com os deveres para comigo, então isso me daria, né, o direito de devolver o mal com o mal, né, fazendo coisas que estão erradas, que ferem os deveres que eu deveria cumprir. E a gente sabe que isso não abre, né, o erro do outro, não justifica o nosso erro. E aí tem todo o mérito, né? Então, por exemplo, a gente identifica pessoas que sabotam, né, a empresa, sabotam, digamos, um restaurante em que o chefe humilhou, né, sei lá, o cozinheiro, e aí de repente aquele cozinheiro magoado, né, ele vai e sabota, né, coloca algo na comida, prejudica pessoas, né, fregueses, clientes, trazendo prejuízo para a imagem daquele empresário, enfim, né? Então, essas são práticas que nós não deveríamos, como subordinados, fazer, né? Nós lembramos, inclusive, um caso que é extremado em relação a isso, que foi exatamente um incêndio no circo americano, lá em Niterói, no início da década de 60 do século passado, né? Esse, inclusive, a TV Globo tinha um programa que fazia, né, um jornalismo investigativo, né, que trazia casos. E esse circo de Niterói, que também o próprio Humberto de Campos traz, né, acho que no livro, acho que é Cartas e Crônicas, falando desse episódio, né, de quem eram aqueles espíritos que estavam ali reunidos, mas isso é uma outra história. Mas o que aconteceu? Um empregado do circo, né, que se sentiu humilhado, que fora demitido, né, ele, para causar prejuízo ao seu dono, ele ateou fogo na lona, né, e ali um material extremamente inflamável, né, o circo estava lotado, aquilo ali significou a morte, né, a desencarnação de mais de 500 pessoas, entre crianças, né, mulheres, homens, velhos, enfim. Mais de 800 pessoas ficaram feridas. Foi um verdadeiro desastre, né, uma tragédia aqui, por conta de um subordinado que se sentiu ofendido, né, e que tomou essa posição, essa postura extremada. Então, imaginemos o que é que não foi, né, para a conta dele, né, no sentido espiritual, né, do erro que ele cometeu por ter tido o orgulho ferido, né? Então, essas questões a gente precisa, inclusive, para a gente já caminhando, né, para o nossos finalmente, muitas vezes também a gente vai declarar o imposto de renda, né, a gente como subordinado, de certa forma, né, à legislação, né, aos governantes, que muitas vezes se equivocam e desviam verbas, recursos, e aí eu vou declarar o imposto de renda, aí eu penso assim, não, já que eles roubam, já que eles desviam,
então isso me dá o direito de sonegar imposto, por exemplo, né? Então, um pensamento muito comum e que a gente precisa evitar, né? Porque o meu dever, ele não está subordinado ao do outro. O meu dever pertence a mim e eu devo, então, cumpri-lo da melhor forma possível, né? E para finalizar mesmo, né, o que a gente gostaria de dizer, né, é que nesse esforço, né, de sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, nós precisamos, até como espíritas, ir reconhecendo que o pensamento é tudo, né, e que tem uma força a maior que a gente possa imaginar. Nós precisamos começar um exercício, né, de vibração no bem, inclusive e principalmente para com aqueles que a gente não concorda, né? E aqui eu me refiro mais claramente em relação aos políticos, né? Então nós precisamos orar por todos eles, né? Estar nessa posição não é fácil, é muito difícil. Nós, uma vez investidos dessa posição, a gente possivelmente estaria fazendo isso ou coisas piores, né? Portanto, a gente precisa parar de atirar pedra, né? Reconhecer as nossas limitações e orar por essas pessoas, né? Que precisam, que são irmãos nossos e que são amados por Deus da mesma forma, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, devolvendo a palavra para o meu amigo Luciano, né? Dando uma boa noite para todos os nossos queridos amigos aí do Viana de Carvalho. É verdade, Paulo. E a sua sugestão final é uma ótima postura mental. É a postura mental correta. Independente de eu concordar ou não, de ser a favor ou contra, mas contribuir para o coletivo. Então, nós agradecemos, querido amigo. Sempre é uma satisfação ouvi-lo, ouvir seu compartilhamento, suas reflexões e o que está transbordando do seu coração. Nós agradecemos também a todo o público que esteve conosco até o momento. E só reforçando nos últimos segundinhos, uma forma de contribuir para a coletividade, tomando a vacina. Independente de partidarismo, fazer a nossa parte para o bem coletivo. Então, temos muitas ferramentas, né, Paulo, de contribuir Isso. para o coletivo. E sem escolher, tome a vacina que tiver, tome a vacina. Perfeito, fechou com chave de ouro. Então, meu amigo, uma excelente noite para você. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e todos os nossos amigos que estiveram conosco presente e a nossa família Viana de Carvalho também. Um grande abraço, Paulo, e até a próxima. Se Deus quiser. Uma abração. Outro grande. Até Tchau, logo. tchau. Tchau.